Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós temos uma informação importante para passar, né? E vamos também fazer nosso pré-jogo. Um jogador do Fluminense vem sendo investigado nessa questão da manipulação de resultados nas casas de aposta e também vamos trazer, né, o pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Lembrando, falta apenas 25 inscritos pra gente conseguir alcançar nossa meta de chegar aos 1.500 inscritos. Então se inscreve aí, vai faltar menos um. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vou começar falando dessa notícia polêmica que surgiu no final da noite de ontem. Vitor Mendes, zagueiro do Fluminense, está sendo investigado também na operação do Ministério Público, onde denunciou alguns jogadores. O jogador mais famoso denunciado, né, até ontem à noite, antes da notícia do Vitor Mendes, era o Eduardo Bauerman, do Santos, que teve vários prints, né, de conversas do jogador com os apostadores, onde ele se comprometeu a cometer um pênalti e acabou se comprometeu a tomar um cartão amarelo, acabou não tomando. Teve que pagar dinheiro para esses apostadores que perderam muito dinheiro por ele não ter tomado esse cartão amarelo. Ele até dividiu a dívida dele lá. O Santos já anunciou o afastamento do jogador. E no final da noite apareceu essa notícia sobre o Vitor Mendes, que pela 27ª rodada ele teria recebido 35 mil reais para tomar um cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. Ele que era jogador do Juventude. Porém, do Vitor Mendes a gente precisa ter um pouquinho de cautela quando a gente der essa notícia, porque o jogador não foi indiciado, igual foi o caso do denunciado, né? Igual foi o caso do Eduardo Bauerman e de outros jogadores de times, né, de menor expressão do futebol brasileiro. Então a gente tem que analisar as cenas dos próximos capítulos para ver realmente o que tem de verídico nisso, se o jogador vai ser investigado mais a fundo, se vai realmente ter um processo contra o jogador, né? Lembrando, essa questão da máfia do apito, essa daí a operação foi denunciada como penalidade máxima, mas já teve a máfia do apito em 2005, que é um pouquinho mais velho, igual eu vou relembrar, né? Do Edson Pereira de Carvalho, que é mais antigo ainda, e eu não me recordo, que era muito novo na época, mas também teve em 96 alguma questão também de manipulação de resultado de jogos. Então, isso daí infelizmente é uma coisa que marca o nosso futebol. Eu acho que o Ministério Público deve apurar essas notícias e realmente responsabilizar os jogadores que participaram disso. Eu acho que deve acontecer igual aconteceu com o Edson Pereira de Carvalho. Esses jogadores devem ser banidos, não devem poder mais exercer suas atividades como jogador de futebol profissional, porque senão acaba que perde um pouco da credibilidade, né? Qualquer jogador pode realmente se vender por qualquer preço e pode manipular um resultado, pode manipular um jogo. Nessa questão, mais jogadores estavam sendo manipulados para tomarem cartões. Claro, interfere no jogo, mas não interfere tanto, igual na questão da máfia do apito, que realmente precisava de algum time vencer. Então, essa daí, né, essa notícia não tão boa, que a gente começa a nossa quarta-feira falando, e tomara que não seja nada, eventualmente que vem tendo uma sequência legal no Fluminense, vem tendo com regularidade, e isso acaba até mexendo com a cabeça do jogador, né? Provavelmente nem deve jogar hoje, não sei, né, se vai jogar ou se não, mas mexe com a cabeça do jogador, e é um jogador jovem, tem um futuro promissor pela frente e pode acabar tendo sua carreira manchada por causa desse ato, né? Mas vamos aguardar as investigações até o final para a gente ver realmente qual é a ligação do jogador com isso. E agora, né, vamos de pré-jogo. Hoje o Fluminense entra em campo às 9h30 para enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão. Vai ser um jogo difícil. Se o Fluminense vencer o Cruzeiro, o Fluminense assume a liderança do campeonato. Desculpa, assume a liderança não, mas passa o Cruzeiro na tabela de classificação. O Fluminense vai 10, o Cruzeiro fica com 9. Então é um jogo de extrema importância para o Fluminense. E para esse jogo o Diniz deve mandar a campo o que ele tem de melhor, né? Lembrando, a gente tem hoje jogadores machucados que jogavam como titulares do Fluminense, o Samuel Xavier, o Martinelli e o Keno. Esses jogadores não vão entrar em campo hoje ainda, né? Samuel Xavier e Keno ainda em tratamento, o Martinelli fazendo a transição para o campo. E como deve ser o time que o Fluminense deve mandar a campo? Fábio no gol, Guga na lateral direita, na zaga Nino, Felipe Melo, na lateral esquerda Marcelo, no meio de campo André, Alexandre e Paulo Henrique Ganso, no ataque, né, o Lima, que às vezes joga um pouco pelo lado, às vezes compõe um pouco mais no meio de campo, John Arias e Armand Cano, ou seja, vai mandar força máxima. Eu até falei que eu acreditava que o Fluminense jogaria com força máxima contra o Cruzeiro e deve poupar um outro jogador contra o Cuiabá, porque na terça-feira já tem jogo importantíssimo da Copa do Brasil. Então o Fluminense deve ir com força máxima, visando uma vitória. Uma das coisas que pode dificultar um pouco, né, essa questão da vitória do Fluminense, a questão do estilo de jogo do Fluminense, é o gramado do Mineirão. Tem algumas cenas do gramado do Mineirão muito, muito ruim. Então a gente precisa, né, ver como que vai ser esse estilo de toque de bola do time do Fluminense jogando num gramado ruim.
E o Cruzeiro vem com o ímpeto lá em cima. O Cruzeiro que em 4 jogos venceu 3, perdeu apenas um. Era um time que muita gente já cotava para brigar pelo rebaixamento, mas tem um início do Campeonato Brasileiro bem interessante. Claro, tem times que lideram o Campeonato Brasileiro nas primeiras rodadas e depois acabam até sendo rebaixado, mas é fundamental para o Cruzeiro ir pontuando para conseguir ter uma boa temporada também. E o Fluminense também precisa pontuar bastante para que quando chegar na reta final conseguir dar aquele sprint e ainda ter chance de títulos. Ano passado o Fluminense foi deixando alguns pontos pelo caminho, e ano retrasado também, na reta final ali esses pontos fizeram falta. Então uma vitória do Fluminense hoje é fundamental para as pretensões de se manter colado no bloco de cima, até porque no final de semana pega o Cuiabá em casa. Mesmo com o time misto ter a obrigação de vencer o Cuiabá, então o Fluminense pode nas próximas 2 rodadas chegar a 12 pontos e se manter ali no pelotão de cima, né? Então, o jogo do Fluminense, como eu já falei, hoje às 9h30, vai ter transmissão da Globo, né, do Premier, e a gente espera que o Fluminense tenha um bom jogo, um bom triunfo, né? E vamos ver como que vai ser. Deixa aí nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Falando de Flu, compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos tricolores que você puder e nos ajude a bater a nossa meta de chegar aos 1.500 inscritos. Saudações tricolores e até a próxima.